Este vídeo foi possível graças ao seu apoio no Patreon. Inscreva-se no Patreon para ter acesso antecipado a vídeos e conteúdo adicional. Quando pensamos em assassinos em série, há alguns nomes que vêm imediatamente à mente. Ted Bundy, o assassino do Zodíaco e John Wayne Gacy, para citar apenas alguns. Mas esses homens americanos apenas arranham a superfície do grande número de ofensores violentos e reincidentes que existem no mundo. E muitos daqueles de outras partes do globo são menos conhecidos. No episódio de hoje de Detetive Caso Frio, vamos explorar 2 terríveis serial killers da Europa. Bela Kiss. Bela Kiss nasceu em 28 de julho de 1877, em Isaac, Áustria, Hungria, filho de Janusz Kiss e Verona Wager. Muito pouco é documentado sobre a criação de Kiss, mas devido à natureza de seus crimes e algumas evidências circunstanciais, especula-se que o serial killer tinha um relacionamento incestuoso com sua mãe, embora isso seja algo que nunca saberemos com certeza. Sabemos que, em 1900, ele se mudou para uma cidade perto de Budapeste chamada Sincada, que agora faz parte da agitada capital. Aqui Kiss trabalhava como funileiro. Ele era muito bom no seu trabalho e geralmente era bem quisto no bairro. Ele foi descrito como um homem bonito, com cabelos loiros e olhos azuis, e era conhecido por ser um astrólogo amador. Talvez menos conhecido pela sua comunidade, no entanto, era que Kiss também, supostamente, tinha um profundo interesse pelo ocultismo. Seu histórico antes de seus crimes não é bem documentado. Há relatos mistos sobre seu estado civil e se ele tinha ou não filhos. Enquanto algumas fontes afirmam que Kiss não teve filhos, apesar de ser um mulherengo, levando alguns teóricos a sugerir que ele era infértil. Outras fontes afirmam que ele teve 2 filhos e foi casado 2 vezes. Uma dessas supostas uniões foi com uma mulher chamada Marie, que era consideravelmente mais jovem que Kiss, quando se mudaram para uma nova casa em fevereiro de 1912, quando ele tinha 37 anos de idade. Segundo algumas fontes, o casamento rapidamente desmoronou quando a esposa de Kiss saiu para que pudesse estar com seu amante. No entanto, a validade dessa informação é incerta. No entanto, é amplamente relatado que Marie e Paul foram as primeiras vítimas do indivíduo de 37 anos e que Paul foi a única vítima masculina cujo corpo foi, posteriormente, recuperado. No entanto, mais uma vez, isso é incerto. A maioria dos jornais relata que todas as vítimas de Kiss eram mulheres. Em algum momento de 1912, Kiss contratou uma governanta para cuidar das tarefas diárias que precisavam ser realizadas na propriedade. A senhora Jakubek era uma funcionária leal e trabalhadora que só pensava coisas boas sobre o homem que a contratou, notando que ele era gentil e a pagava bem. Relatou-se que ela só o viu espalhar generosidade para seus vizinhos, chegando até a vê-lo cuidar de um cachorro doente. A senhora Jakubek também notou que seu chefe era extremamente sociável. Como solteiro, ele frequentemente correspondia-se com mulheres e as convidava para sua casa. Kiss conheceu essas mulheres solteiras, colocando anúncios no jornal local, descrevendo-se como um viúvo que buscava companhia feminina. A governanta, no entanto, se fazia escassa sempre que Kiss tinha visitantes, então ela nunca realmente prestava atenção em quem exatamente estava chegando e saindo. Uma coisa estranha que os vizinhos notaram sobre Kiss era que ele tinha vários tambores metálicos grandes em sua propriedade. Aparentemente, ele alegou que estava usando-os para armazenar gasolina, embora os vizinhos suspeitassem que ele estava, na verdade, armazenando álcool. Em 1914,
Kiss foi convocado para o exército para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele confiou sua casa à sua governanta enquanto estava fora. Então, em 1916, as autoridades em Budapeste receberam uma ligação de um proprietário frenético que encontrou barris de metal de onde emanava um odor fétido. Ele era o proprietário do imóvel em que Kiss morava. Quando a polícia chegou ao local, eles abriram um dos barris e se depararam com uma visão horrível. Dentro estava uma mulher nua, morta por estrangulamento, com uma corda em volta do pescoço. Ela havia sido preservada em álcool de madeira. Os outros tambores, encontrados ao redor da propriedade, também continham corpos. 7 foram encontrados no jardim, enquanto outros 17 foram encontrados na zona rural ao redor. Obviamente, alarmadas com a cena, as autoridades contataram o exército e pediram que detivessem Kiss, mas, infelizmente para eles, o nome Bela Kiss era extremamente comum e era impossível rastrear qual deles a polícia estava procurando. Os investigadores garantiram que nenhum telegrama ou carta chegasse ao serial killer, para que ele não fosse informado de que as autoridades sabiam o que ele havia feito. Inicialmente, a senhora Jacobek foi suspeita de estar envolvida nos assassinatos, ou pelo menos de saber sobre eles, especialmente quando a polícia descobriu que Kiss havia deixado dinheiro para ela em seu testamento, mas ela negou estar envolvida ou ter qualquer conhecimento do que seu empregador estava fazendo. No entanto, ela contou às autoridades sobre um quarto que lhe havia sido proibido de entrar. Este quarto continha várias estantes enormes, repletas de literatura sobre estrangulamento e envenenamento. O único outro móvel dentro era uma mesa, que estava cheia de cartas de 74 mulheres. A mais antiga era de 1903. Com base nessa evidência, a polícia determinou que Kiss estava fraudando mulheres de meia idade que eram principalmente viúvas e procuravam amor novamente. Ele havia selecionado especificamente mulheres sem parentes vivos, ou pelo menos sem parentes próximos, usando o nome de Hoffman em vez de Kiss. Ele se encontrava com as mulheres, seduzia-as e as convencia a enviar-lhe dinheiro. 2 de suas vítimas até iniciaram processos judiciais porque ele havia tirado dinheiro delas. No entanto, os casos foram arquivados porque as mulheres não compareceram ao tribunal. Relatos indicam que Kiss recebeu 174 propostas e aceitou 74. Cada vítima foi estrangulada. Seus corpos foram, então, colocados em tambores metálicos herméticos, onde foram conservados em álcool. De acordo com alguns relatórios, havia ferimentos de perfuração nos pescoços de algumas vítimas, possivelmente ligando ao suposto interesse de Kiss no ocultismo. Kiss poderia estar praticando vampirismo. Em 4 de outubro de 1916, a polícia de Budapeste recebeu uma carta que Kiss estava se recuperando em um hospital sérvio, mas eles chegaram ao local tarde demais. O homem que eles estavam procurando, se realmente era Kiss, já havia fugido do local. Ele havia deixado um soldado morto em sua cama para enganar a equipe médica que passava. A polícia húngara foi então alertada e informada sobre a situação. Houve muitos avistamentos de Kiss nos anos seguintes, mas a maioria se provou ser becos sem saída, e as autoridades não estavam mais perto de capturar o depravado serial killer. Houve muita especulação sobre se Kiss forjou sua morte, trocando sua identidade com a de um soldado morto durante a guerra. Rumores circulavam sobre como ele havia sido preso na Romênia por roubo ou morrido de febre amarela na Turquia. Em 1920, um soldado da Legião Estrangeira Francesa relatou sobre outro que atendia pelo nome de Hoffman. Hoffman supostamente se gabava de como era bom com uma garrote e ele se encaixa na descrição de Kiss. Ele também, aparentemente, usava o nome Kiss em algumas de suas cartas. No entanto, esse homem desertou antes que a polícia pudesse falar com ele. A última possível aparição de Kiss foi em Nova York,
1932, quando um detetive distinto, conhecido por sua habilidade de reconhecer rostos, acreditou ter visto o serial killer emergindo do subterrâneo na Times Square. Isso foi acompanhado por rumores de que Kiss estava morando na cidade e trabalhando como zelador. No entanto, esses rumores nunca puderam ser verificados, pois quando a polícia foi localizar o zelador, descobriram que ele havia desaparecido. Bilakis conquistou um lugar na cultura popular, com muitos músicos inspirados em sua história escrevendo canções sobre ele, enquanto uma peça, filme e livro foram todos baseados nos horrendos crimes do serial killer. O destino de Bilakis permanece desconhecido até hoje. Parece improvável que algum dia saberemos realmente o que aconteceu com ele ou quantas vidas ele tirou. Archibald Hall. Archibald Thompson Hall nasceu em 26 de junho de 1924 em Glasgow, Escócia, em uma família empobrecida. Como adolescente, ele recorreu a atividades criminosas na tentativa de se manter à tona. Aos 15 anos, ele começou a roubar e logo escalou isso para arrombamentos de casas. Ele se mudou para Londres com seus ganhos ilícitos e se infiltrou na cena social gay como um jovem bissexual. Quando tinha 17 anos, Hall recebeu sua primeira sentença de prisão quando foi pego tentando vender joias que havia roubado ainda na Escócia. Durante essa sentença, o jovem estudou antiguidades e aprendeu a etiqueta da aristocracia. Ele até fez aulas de dicção que o ajudaram não apenas a suavizar seu sotaque de Glasgow, mas a erradicá-lo completamente. Com suas novas habilidades, Hall decidiu que também precisava de um novo nome. Ele adotou o pseudônimo Roy Fontaine, após se inspirar na estrela de cinema Joan Fontaine, que teve uma carreira ilustre durante a era de ouro do cinema. Usando seu charme e habilidade social, Hall rapidamente fez conexões com lordes e damas, bem como dramaturgos e outros que estavam no show business. Não demorou muito para que Hall conseguisse vários empregos como mordomo, mas esses períodos de emprego foram curtos, pois Hall frequentemente roubava de seus empregadores e foi condenado à prisão várias vezes. Durante esse período, ele também se casou e se divorciou. Em 1975, após outra temporada na prisão, Hall voltou para a Escócia e começou a trabalhar para a Lady Margaret Hudson, da Curtleton House, Dumfriesshire. A princípio, Hall planejava voltar aos seus velhos hábitos e roubar joias para vender, mas em algum momento ele percebeu que gostava do seu trabalho e do seu empregador e decidiu tentar se endireitar. No entanto, esses planos não saíram como ele esperava. 2 anos depois, em 1977, um homem chamado David Wright apareceu na cena quando foi contratado como guarda-caça. Wright era um conhecido que Hall havia conhecido durante sua última estadia na prisão e os dois entraram em uma briga quando Wright roubou joias da Lady Hudson. Furioso, Hall confrontou seus ex-companheiros de prisão, mas em resposta, Wright ameaçou expor o passado criminoso de Hall. Hall concordou em ficar quieto, mas depois convidou Wright para uma caçada de coelhos onde o matou a tiros e o enterrou nos terrenos da propriedade. Os esforços de Hall para esconder seu passado de Lady Hudson foram em vão, no entanto, pois ela logo foi informada pela polícia sobre sua verdadeira natureza, e ele foi, consequentemente, dispensado de sua posição. A partir daí, Hall retornou a Londres, onde se tornou o mordomo de outro casal rico, Walter e Scott Elliot, de 82 anos, e sua esposa, Dorothy, que tinha 60 anos. Walter era de uma rica família aristocrática escocesa e havia trabalhado anteriormente como um deputado trabalhista. Hall se encaixou bem com o casal e mantinha uma relação amigável com eles como empregado. Nessa época, ele estava na casa dos 50 anos e ainda não havia abandonado a vida criminosa. Ele pretendia roubar os pertences mais valiosos do casal e vendê-los para poder ganhar dinheiro suficiente para se aposentar cedo. Em algum momento, alguns anos antes disso, Hall havia
conhecido uma mulher irlandesa chamada Mary Cogle, que, segundo alguns relatos, era uma trabalhadora sexual, embora também seja mencionado que ela era uma empregada doméstica para os Scott Elliots. Através de Mary, Hall conheceu um homem chamado Michael Kittle e os dois se deram bem instantaneamente. Foi com Kittle que Hall planejou roubar o casal mais velho. No entanto, as coisas rapidamente escalaram quando um dia, enquanto os dois discutiam seus planos na casa do casal, Dorothy os pegou no flagra. Assustados e confusos porque Hall havia trazido um homem desconhecido para sua casa, a dupla entrou em pânico e agarrou a mulher de 60 anos, sufocando-a com um travesseiro. Depois disso, Hall e Kittle sedaram Walter e vestiram Mary Cogle com um casaco de pele e uma peruca para que ela pudesse fingir ser Dorothy e esvaziar as contas bancárias do casal. Mas o trio ainda tinha um corpo para se livrar. Eles mantiveram Walter sedado e o moveram para o banco de trás de um carro com Mary, que ainda estava vestida como Dorothy. O corpo de Dorothy foi colocado no porta-malas e Kittle e Hall entraram nos assentos da frente e dirigiram em direção a Braco, Perthshire, onde enterraram o corpo de Dorothy. Em uma área arborizada em Inverness-shire, eles se livraram de Walter. A princípio, eles tentaram estrangulá-lo, mas ele reagiu. Então Hall golpeou o idoso na cabeça com sua pá antes de enterrar seu cadáver. A terceira vítima de Kittle e Hall foi Mary, que estava tão encantada em viver uma vida de luxo que não se importava em escondê-la, ostentando os casacos de pele chiques e as joias que ela havia roubado de Dorothy de uma maneira que foi considerada descuidada pela dupla criminosa. Eles temiam que ela acabasse os entregando, e então a dupla a matou espancando-a até a morte com um porrete. Seu corpo foi deixado em um riacho perto de Middleby, Dumfriesshire, e foi posteriormente descoberto por um pastor no dia de Natal daquele ano, 1977. A última vítima foi o meio-irmão de Hall, um pedófilo condenado chamado Donald, que havia sido recentemente libertado da prisão e se instalou na propriedade de férias de Hall, em Cumbria. Kittle e Hall disseram a Donald que precisavam praticar suas habilidades de amarração de nós em preparação para um roubo no dia seguinte, e o irmão concordou. Depois de amarrá-lo, Kittle e Hall usaram clorofórmio para incapacitar Donald antes de afogá-lo na banheira. Com mais um corpo para se livrar, os parceiros no crime colocaram o cadáver de Donald no porta-malas e partiram em direção à Escócia. Como era inverno, as estradas estavam se tornando cada vez mais perigosas e Hall decidiu parar para passar a noite em um hotel quando chegaram a North Berwick. O gerente do hotel, no entanto, rapidamente desconfiou da dupla e estava preocupado que eles não pagassem a conta. Então ele notificou a polícia, que descobriu que o disco de imposto e a placa do veículo que eles estavam dirigindo não correspondiam. Isso ocorreu porque Hall havia feito Kittle recentemente mudar a placa do carro porque continha 3 9s e ele acreditava que isso era azarado. Subsequentemente, Hall e Kittle foram levados para interrogatório. O carro deles foi levado para Dlgyam, para a delegacia, e foi aqui que o corpo de Donald foi descoberto. Kittle foi preso, mas Hall fugiu por uma janela do banheiro, embora tenha sido posteriormente capturado pela polícia na cidade vizinha de Haddington. O veículo que eles estavam dirigindo estava ligado ao endereço de Scott Elliot, em Londres, assim como o corpo de Mary, que havia sido encontrado antes. Hall tentou tirar a própria vida várias vezes enquanto estava sob custódia, mas ao falhar, ele se abriu com as autoridades e revelou os locais dos outros corpos, que então foram desenterrados. No final das contas, Kittle e Hall foram acusados de assassinato. Hall foi condenado em Londres e Edimburgo por 4 assassinatos, de Walter, Mary, Wright e Donald. Ele foi condenado à prisão perpétua. Na Escócia, ele recebeu uma sentença mínima de 15 anos, enquanto na Inglaterra, o juiz-presidente recomendou que ele nunca fosse libertado. Enquanto isso, Kittle foi condenado à prisão perpétua por 3 das execuções.
como Hall planejava matá-lo depois, a polícia o rotulou como sortudo. Enquanto estava na prisão cumprindo sua pena, Hall tentou tirar a própria vida várias vezes. Em 1995, ele escreveu uma carta para o Observer, na qual solicitava o direito de morrer. 4 anos depois, ele publicou sua própria autobiografia. Hall morreu de um derrame em 16 de setembro de 2002, aos 78 anos. No momento de sua morte, ele era o mais velho entre mais de 70 mil prisioneiros em prisões britânicas e o mais velho cumprindo uma pena de prisão perpétua. Após sua prisão, a mídia o apelidou de mordomo assassino. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon para ter acesso a conteúdos dos bastidores e a chance de ter sua própria cidade natal apresentada em um vídeo de caso não resolvido. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez. Obrigado.